foi possível observar a refração em sua forma mais simples. Aqui está um bom exemplo. Um prisma de vidro não apenas desvia ou refrata um feixe de luz, ele também revela que a luz branca ordinária se compõe de todas as cores do arco-íris. Esse processo é chamado dispersão. E foi percebido com muita clareza por Isaac Newton, quem investigou tanto a refração quanto a dispersão. De acordo com Newton, a luz era composta de partículas que, obedecendo à lei da inércia, viajavam através do espaço vazio em linhas retas. Para Newton, a refração ou o desvio da luz pela matéria podia ser explicada pela atração gravitacional entre a luz e a matéria. No entanto, mais ou menos na mesma época, um ponto de vista oposto sobre a mesma questão surgiu na Holanda. Christian Huygens, um físico e astrônomo holandês, levantou uma teoria segundo a qual a luz não era composta de partículas ou corpúsculos, como dizia Newton, mas sim de ondas. Com o tempo, essa ideia passou a ser considerada correta. Uma onda é uma perturbação que se propaga de um lugar para outro. E não importa se são ondas eletromagnéticas ou ondas aquáticas, ou ainda qualquer outro tipo de ondas. Todas elas possuem algumas propriedades comuns. Por exemplo, a frequência de uma onda vezes o seu comprimento é igual à sua velocidade. Mas se as ondas mecânicas podem ser longitudinais ou transversais, enquanto as ondas eletromagnéticas são sempre transversais e no vácuo viajam sempre à velocidade da luz. Mas embora tenham sempre a mesma velocidade, podem apresentar frequências e comprimentos muito diferentes. Dessa forma, essas ondas formam todo o espectro eletromagnético. Na verdade, só quando as ondas eletromagnéticas possuem um comprimento situado entre a estreita faixa de 400 a 700 nanômetros é que elas constituem a luz visível. Este é o espectro do vermelho ao violeta. Ondas ainda mais curtas, chamadas luz ultravioleta, são irradiadas pelo Sol. Embora esses raios invisíveis sejam perigosos para os seres vivos, felizmente eles são parcialmente absorvidos pelo ozônio da atmosfera da Terra. Mais curtos ainda são os raios X, com comprimentos de onda do tamanho de átomos. E, finalmente, os raios gama, com os menores comprimentos de todos. Os raios gama, com comprimentos de ondas minúsculos como o próprio núcleo atômico, são criados por reações nucleares. Comprimentos de onda mais longos, que se estendem à luz visível e ainda mais além, podem ser criados ou absorvidos quando átomos passam de um estado de energia para outro. Além da luz visível está o infravermelho. Com um comprimento de onda mais longo do que a luz vermelha, a radiação infravermelha pode ser detectada apenas pelo calor que ela transporta. O universo está tenuemente preenchido por uma radiação de comprimento de onda longa, considerada como a onda remanescente do Big Bang que deu origem a tudo. Isso não inclui apenas a radiação infravermelha, mas também as microondas. Microondas são a primeira parte do espectro, cuja frequência é suficientemente baixa para ser produzida pelos circuitos eletrônicos de corrente alternada criados pelo homem. Assim também o universo está cheio de ondas de rádio. Com centímetros, metros e até mesmo quilômetros de comprimento, as ondas de rádio completam o espectro eletromagnético.
Naturalmente, o grande Michael Faraday não viveu o suficiente para ver o espectro eletromagnético. De qualquer maneira, ele começou a tomar forma quando, ao imaginar cargas elétricas cercadas por linhas de força, Michael Faraday se perguntou: o que acontece quando essas linhas começam a vibrar? Faraday não encontrou a resposta completa, mas ele não teria se surpreendido com a imagem surgida. Uma carga elétrica oscilante produz ondas que se propagam ao longo das linhas de força à velocidade da luz. Essas ondulações são ondas transversais no campo elétrico, que se propagam em frente de ondas que vão se tornando mais planas à medida em que se afastam da fonte, e que cada vez mais lembram as frentes de ondas paralelas planas, chamadas ondas planas. À medida em que as frentes de ondas atravessam cada ponto no espaço, o vetor do campo elétrico oscila para cima e para baixo, assinalando a passagem de picos e vales da onda em propagação. Assim, uma carga elétrica oscilante é, de fato, a fonte das ondulações que se espelham no campo eletromagnético. Foi necessária a teoria de James Clerk Maxwell para explicar a natureza da luz e projetar a imagem do espectro eletromagnético como um todo. Apesar de suas surpreendentes previsões, Maxwell não foi o primeiro a ver a luz como uma onda. No início da década de 1670, Christian Huygens formulou um princípio de ondas de luz em que afirmava que todo ponto numa frente de onda é uma nova frente de ondas. E em 1801, apesar da popularidade da teoria corpuscular de Newton, outro inglês, Thomas Young, demonstrou sem sombra de dúvida que a luz é uma onda. Ele conseguiu isso provando que a luz tem a propriedade ondulatória chamada interferência. A interferência de ondas pode ser considerada construtiva ou destrutiva. Quando as ondas, ao se propagarem, se encontram umas com as outras em fase, elas podem se reforçar mutuamente, criando uma onda mais forte e produzindo o que é conhecido como interferência construtiva. Mas quando estão defasadas, as ondas podem se anular totalmente. Em outras palavras, teremos a interferência destrutiva. Como suspeitava Thomas Young, todas as ondas, em todos os meios, se comportam desta maneira. E para provar que a luz é uma onda, ele simplesmente precisou ilustrar que a luz apresentava interferência, comportamento comum a todas as ondas. Este foi o princípio. A luz de uma única fonte penetra em duas fendas não muito distantes uma da outra do que o comprimento de onda da própria luz. Depois de passar pelas fendas, a luz se projeta na tela de maneira não uniforme. Quando uma onda plana encontra duas fendas, cada fenda torna-se uma nova frente de onda. E como as novas ondas se originam da mesma onda plana, suas oscilações estão sincronizadas. O resultado é uma figura estável de ondulações